Pessoal, lembrando que para calcular o impulso dessa situação, a força, ela tem que ser o quê? Força constante. A minha força tem que ser o quê? Constante. Professor, e se ela não for constante? Então, o que você vai fazer? Vai ser calculado através de um gráfico. Através de um gráfico, que é o seguinte: o nosso gráfico vai relacionar força com o tempo. Se é uma força variável, o que vai acontecer? Ela pode ser assim, né? Aqui foi uma força variável. Se ela é uma força variável, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ter que relacionar com algumas outras coisitas aqui. Então, pega o seguinte. Você percebeu que formou uma figura esse gráfico? Formou? Então, a área de um gráfico que relaciona força com tempo é numericamente igual ao impulso. Então, a área de um gráfico que relaciona força com tempo é numericamente igual a quem? Ao impulso. Lembrando que a força tem que dar em newtons e o tempo em quê? Em segundos. A força tem que estar em newtons e o tempo em segundos. Beleza? Então vai acontecer o seguinte. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, alguma dúvida aí? Hein? Alguma coisa? Viram os vídeos? Vão comentando aí. Como? Tô assistindo aqui agora. Ah, massa. Na hora que terminando, vão dando um ok aí para eu qualquer dúvida. Eu tô fazendo outro vídeo aqui. Então, o seguinte, galera. Acabei de conversar com vocês aí. Então, olha lá. Dentro disso aí, o que eu preciso chamar a atenção? Esse gráfico, ele vai fazer o seguinte. Esse gráfico, ele vai ter... Opa, deixa eu colocar de outra cor aqui. Ele vai ter o seguinte. Um gráfico que vai relacionar força com tempo. Se for uma área acima, esse impulso será positivo. E se for uma área abaixo, esse impulso será negativo. O que quer dizer? Não existe impulso negativo e positivo. Isso quer dizer que o quê? A força está a favor. A minha força vai estar a favor. Ou melhor, vamos pensar o seguinte, para não ter... Quem será o impulso resultante dessa situação? O impulso resultante será o impulso 1 menos o impulso 2. O impulso resultante será o impulso 1 menos o impulso qual? 2. Beleza? Impulso 1 impulso 1 mais impulso 2. Esse negócio tá ficando complicado. Mas vamos lá. Agora, o que eu vou começar a falar? De quantidade de movimento. Ó, vamos falar de quantidade de movimento. O que é a quantidade de movimento? É o nosso quê? Outra vez é uma grandeza vetorial, tá? Qual a diferença agora? Vamos imaginar que eu tenho aqui um bloco
esse bloco de massa M, que tem uma certa velocidade. Então, a partir do momento que ele tem uma certa velocidade, ele tem uma quantidade de movimento. Lembre o seguinte: se é a quantidade de movimento, nós estamos falando de quantidade de movimento, então a quantidade de movimento, uma grandeza vetorial, se é uma grandeza vetorial, o nosso módulo é calculado de que maneira? Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Se é uma grandeza vetorial, tem direção e tem o que? Sentido. Tem direção e sentido. E se tem direção e sentido, vamos olhar para a quantidade de movimento e velocidade. Mesmo direção, mesmo sentido. Então, a direção da quantidade de movimento é a mesma da velocidade. É a mesma da velocidade. E o sentido? Deixa eu apagar o que está latindo ali. E o sentido? O mesmo também da velocidade. Beleza? Então vamos lá continuar isso aí.